Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Você já ouviu um ditado antigo que diz assim: quem não ouve conselho, ouve coitado? A coisa é séria. O nosso Além dos Fatos de hoje tem como tema conselhos. Muito obrigado por você estar conosco e a partir de agora você e eu estamos juntos nesse que é o seu programa Além dos Fatos. Já quero começar lhe oferecendo um lindo presente, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não solicitou essa revista, é só pedir que a gente lhe manda gratuitamente. Vai chegar pelo correio aí na sua casa. É um estudo bíblico maravilhoso com o propósito de ajudar você a entender melhor as Escrituras. Milhares de pessoas já pediram por todo o Brasil e a gente manda com todo carinho, tá bom? É só você entrar no blog do nosso programa novotempo.com/além dos fatos. E aí você vai preencher um pequeno cadastro, fazer o pedido e vai chegar na sua casa. Se você não tem acesso à internet, prefere usar o telefone, então você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21, no horário comercial. E a gente vai mandar a revista para você, tá bem? Para que você possa estudar a Bíblia e compreender um pouquinho melhor as Santas Escrituras. Quero mandar abraços, sempre a gente tem abraços aqui no Além dos Fatos, abraçando a Rosa Barbosa de Itapevi, São Paulo. Abraço para você, Rosa. Abraço também para o Fábio Rabelo Azevedo, ele é de Triunfo, lá no Rio Grande do Sul. E ainda para Vera Farias, de Recife, em Pernambuco. E ainda um abraço para o Vicente Queiroz, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E também para o Eduardo Cal, que é de Serra, Espírito Santo. Muita gente boa, muita gente querida nos assistindo aí por todo o Brasil. E você que está de norte a sul, de leste a oeste desse imenso país, e você também que nos acompanha do exterior, talvez de Angola, São Tomé e Príncipe, ou de Moçambique, países da África que recebem o sinal da Novo Tempo através da antena parabólica, ou qualquer outra parte do mundo. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, porque nós estamos juntos mais uma vez. Nós estamos hoje pensando num tema assim, mais leve, mais descontraído, porém não menos importante e não menos necessário. Tem a ver com conselhos. Tem um outro ditado que diz assim, que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas será que não é bom? Mesmo sendo dado, assista a matéria. Alguém já te deu um conselho e você não ouviu e isso te prejudicou depois? Tipo assim, vai chover, leva a blusa, guarda-chuva. E eu não levei e choveu. A mulher mandou levar um currículo meu e eu não falei, ela deve estar jogando conversa fora. Quando foi no outro dia, a filha dela estava empregada no meu lugar. Eu me arrependi, pedi oportunidade. Mas dificilmente eu sigo, mas eu gosto de sempre ouvir a opinião de outra pessoa. Depende do conselho. Porque eu sou muito pela minha razão. Uma coisa que a opinião dos outros não vale pra mim. É complicado. É isso. A gente precisa dar ouvidos aos conselhos, né? Quem tem juízo, ouve conselho. Inclusive Salomão diz isso, o sábio Salomão, Provérbios capítulo 12, verso 15, ele diz assim: o sábio dá ouvidos aos conselhos. O que é sábio? O que é inteligente, o que é esperto, dá ouvidos aos conselhos. Quem tem juízo dá ouvidos aos conselhos e se dá bem por causa disso, né? Por outro lado, quem resiste aos conselhos, quem despreza os conselhos, vai se dar mal mais cedo ou mais tarde. Mas vamos orar antes de nós abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, Tua orientação nós pedimos, Senhor, para que compreendamos Tua palavra nos ricos conselhos espirituais nos quais nós vamos meditar. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu citei Salomão porque do Antigo Testamento, dos autores do Antigo Testamento, talvez o autor que seja assim mais conselheiro seja exatamente Salomão. O rei Salomão, que foi um rei brilhante, um rei notável, mas em determinado momento da sua caminhada,
do seu reinado, de sua vida, Salomão se perdeu. Salomão se atrapalhou. Salomão, que era conhecido por ter juízo, por ter sabedoria, muito discernimento, ele acabou se atrapalhando. E aí passou a fazer muitas besteiras, perdeu o juízo. E viveu anos de sua vida, anos verdadeiramente perdidos. No entanto, graças a Deus, em algum momento, já na velhice, Salomão colocou o juiz no lugar e ele se voltou para o Senhor. E aí ele escreve seus conselhos maravilhosos. Sobretudo nos livros de Provérbios e Eclesiastes estão os conselhos de Salomão. Ele é o maior conselheiro do Antigo Testamento. Eu penso que no Novo Testamento, aquele que mais aconselhou é o apóstolo Paulo, nas suas cartas, nas suas epístolas. Quando Paulo fez sua segunda grande viagem missionária, e essa viagem missionária foi empreendida no período do ano 49 a 52 da era cristã. Um dos lugares, uma das cidades que Paulo visitou, e onde se hospedou e trabalhou fundando igrejas, foi a cidade de Tessalônica. Naqueles dias de Paulo, Tessalônica era considerada a capital da região da Macedônia, uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes. Paulo esteve por um tempo ali, e ali em Tessalônica ele fundou a primeira igreja cristã. E por volta do ano 51, provavelmente, Paulo escreveu sua primeira carta aos Tessalonicenses. Eu quero convidar você para a gente meditar um pouquinho em conselhos espirituais que estão nesta carta. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar a leitura do texto, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. São os últimos conselhos, as últimas advertências de Paulo, nessa primeira carta dirigida aos irmãos da cidade de Tessalônica. E esses conselhos, é claro, eles são extremamente relevantes para você e para mim também. Primeira carta aos Tessalonicenses 5, verso 12, está escrito: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns para com os outros. E ainda segue o apóstolo Paulo dizendo: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. São vários conselhos. Pelo menos 10 conselhos estão registrados aqui nesse texto que nós acabamos de ler. O primeiro deles tem a ver com a questão de nos submetermos à liderança, sobretudo aqui nesse contexto, a liderança da igreja. Para que na igreja não haja divisão, para que na igreja não haja competição, não haja rivalidade, pelo contrário, é preciso que haja unidade, é preciso que haja cooperação. Então Paulo diz assim, irmãos, para que vocês vivam em amor, vivam em paz, é importante que vocês tratem com máxima consideração aqueles que presidem vocês, aqueles que estão liderando vocês. Esse é o primeiro conselho espiritual para a igreja. Mas aí ele segue dizendo, agora a partir do verso 14, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, ampareis, consoleis os desanimados e ampareis os fracos, e que vocês sejam longânimos para com todos. Que vocês possam admoestar ou advertir aqueles que são insubmissos, ou seja, aqueles que são rebeldes, aqueles que são indisciplinados. Eles não devem ser perseguidos e nem ignorados, eles devem ser orientados, eles devem ser advertidos. E quanto diz Paulo, aqueles que estão desanimados, esses devem ser consolados. Aqueles que estão abatidos, eles precisam ser ajudados, precisam ser confortados, e ainda mais vocês devem também amparar os fracos, os que caem.
Em vez deles serem pisados por já estarem caídos, eles devem ser erguidos, eles devem ser amparados. E aí ele resume esses 3 conselhos em um só, quando ele diz assim: sejais longânimos para com todos. Ser longânimo significa ter um ânimo longo, ou seja, uma paciência grande. Inclusive, a longanimidade ou paciência é fruto do Espírito, né? Gálatas capítulo 5, verso 22, lá está a longanimidade como um fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito. Ter paciência, paciência longa, para com aqueles que são indisciplinados, para com aqueles que estão abatidos, para com aqueles que são fracos, diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos nos relacionar assim com as pessoas, sendo pacientes com elas. E aí mais conselhos: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. É claro que a gente deve pagar o mal com o bem, não é? Afinal de contas, foi esse o exemplo que nosso Senhor nos deixou e foi isso que Ele nos ensinou. Isto é contrário à nossa natureza. Se alguém der um murro em você, a vontade que você tem é de dar um tiro na cabeça dele, não é? Ou não? Ei, naturezinha ruim a nossa, não é? A vontade nossa é de pagar o mal com o mal e, se possível, um mal ainda maior do que o que nós recebemos. Por isso que quando a palavra de Deus diz que a gente deve pagar o mal com o bem, eu digo e repito, isso é contrário à nossa natureza. Mas assim que deve agir um cidadão do reino de Deus. Alguém que está ligado a Cristo pela fé e procura seguir o exemplo de Cristo, tem o Senhor como seu modelo, sua referência, crê na palavra do Senhor e procura obedecê-lo, então paga o mal com o bem. Eu acho que já até, eu tenho certeza que já contei aqui uma historinha para vocês que eu ouvi certa vez, de um indivíduo, um vizinho que ficou magoado com o outro por alguma razão. Então ele foi radical. Certa noite ele entrou em sua casa, pegou um saco de lixo e foi até o quintal e catou todo o lixo que tinha lá e jogou nesse saco. Depois entrou em casa e foi à cozinha. Normalmente tem aquele vasinho ali, né? Aquele baldezinho ali de lixo junto da pia, em cima da pia, e ele pegou aquele lixo que estava ali no baldezinho, jogou dentro do saco também e foi aos banheiros da casa e foi recolhendo o lixo que estava no banheiro e colocou tudo naquele saco lá, misturou e disse: é hoje. Aí quando foi de noite, ele foi até a casa do vizinho, chegou junto à porta do vizinho e derramou todo aquele lixo lá, para mostrar sua chateação, sua indignação para com o seu vizinho. Ok. No dia seguinte, o vizinho que recebeu o lixo na porta, né, que era um cristão, um bom cristão, quando ele abriu a porta de sua casa, viu todo aquele lixo, naturalmente que ficou triste, decepcionado, mas ele varreu tudo, catou, tirou, limpou tudo, e aí ele teve uma ideia. Quando foi na noite seguinte, esse vizinho cristão, ele pegou um cesto e amarrou uma fita bem bonita em volta do cesto, e aí colocou dentro frutas selecionadas, frutas maduras, especiais, uvas, peras, pêssegos, maçãs, todas bem bonitas, todas bem madurinhas, bem selecionadas, colocou dentro do cesto, amarrou lá a fitinha, pôs um laço, e aí ele foi cuidadosamente e chegou junto à porta do vizinho e depositou ali o cesto. No dia seguinte, o vizinho lá, o ofensor, não é? O homem do lixo, o vizinho chegou, quando abre a porta, vê aquele cesto com a fita, com o lacinho, com as frutas. Ele ficou impressionado com aquilo, pegou, e quando entrou em sua casa e ficou ali olhando as frutas, ele viu que tinha um cartãozinho no meio das frutas. E aí no cartãozinho estava escrito assim: cada um dá o que tem. E aí, gostou? Cada um dá o que tem. Por que o cristão paga o mal com o bem? É assim, porque cada um dá o que tem. Foi isso que nosso Senhor nos ensinou. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está nos orientando. E é assim que você e eu devemos viver. Contrário à nossa natureza? Sim, mas possível, pela nova natureza em nós implantada pelo Espírito Santo. Se a gente vive não segundo a carne, como diz a Bíblia, ou seja, não segundo nossa natureza corrompida pelo pecado, mas se nós vivemos segundo o Espírito Santo que em nós habita, então se nós recebermos o mal, nós pagaremos com o bem, porque é assim, cada um dá o que tem. Mais conselhos conforme nós lemos
Agora, no verso 16, 17 e 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo diz, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Se você verificar lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, ele repete esse conselho dizendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É assim, o cristão é uma pessoa alegre. E você me dirá, pastor, mas há tantas tristezas nesse mundo. Claro que sim, mas nós não temos que nos focar nas tristezas da vida. Nós devemos procurar pensar e nos concentrar nas alegrias que temos. E, sobretudo, quando nós pensamos no Senhor, então não faltam alegrias, não é? Quando nós pensamos no Senhor e nos lembramos de que nós somos criados por Ele, nós existimos por causa de um propósito, do desígnio, do desejo de um Criador Supremo que nos fez a sua imagem e semelhança. Nós não viemos do acaso, não viemos de geração espontânea, nós não somos filhos da evolução, nós somos filhos do Deus eterno. Isso nos alegra, essa convicção, esse conhecimento, essa compreensão. E tem mais, esses filhos queridos são alvos do seu amor, porque quando por causa dos nossos pecados estávamos condenados à morte eterna, o Senhor Jesus Cristo veio, viveu e morreu por nós, ressurgiu em glória, está intercedendo no santuário celestial e um dia virá para nos buscar. Essa compreensão de quem nós somos, quem nós nos tornamos por causa do pecado, quem agora nós voltamos a ser por causa da graça do Senhor e quem um dia nós seremos quando Cristo se manifestar e a eternidade começar e nós tivermos um corpo perfeito, imortal, glorificado. Toda essa compreensão nos traz grande alegria. Além do mais, a consciência tranquila, não é? A paz que nós temos pela certeza do perdão de Deus, a bendita esperança na eternidade, tudo isso são fatores que contribuem para que nós sejamos pessoas alegres e sempre alegres. Por isso que Paulo diz, regozijai-vos sempre e ainda orai sem cessar. A oração é a nossa conexão com o Pai, é a nossa conexão com o Filho, é a nossa conexão com o Espírito Santo, é a maneira de nós nos conectarmos com Deus. E essa conexão, ela nunca deve ser interrompida, ela nunca deve cair, ela deve sempre permanecer. Talvez você já tenha ouvido dizer que a oração é a respiração da alma. Significa assim, do mesmo modo como nós não podemos, fisicamente falando, viver sem respirarmos, de igual maneira, no sentido espiritual, nós não podemos ter vida espiritual consistente se nós não orarmos. Por isso que é dito que a oração é a respiração da alma. E ainda nesses 3 conselhos que estão unidos em um só, Paulo diz assim, em tudo dai graças. Por quê? Por que nós devemos dar graças em tudo? Pela certeza que nós temos de que o Senhor está conduzindo nossa vida. Por isso, nas circunstâncias alegres ou tristes, nas horas de realizações ou mesmo de decepções e frustrações, nós mantemos nosso espírito e nosso sentimento de gratidão para com o Senhor. Nós temos certeza que Ele está conduzindo nossa vida. Quando Ele permite que nós passemos por dissabores, por tristezas, de algum modo Ele está conduzindo, Ele está agindo para fortalecer a nossa fé, para desenvolver em nós perseverança, para desenvolver em nós maturidade espiritual, para aprofundar a nossa fé. Por isso que Paulo diz assim, em tudo dai graças. Em tudo dai graças pela certeza que vocês têm de que a vontade do Senhor está se cumprindo na vida de vocês. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. E ainda mais, hoje é o dia dos conselhos, né? Hoje é o dia dos conselhos e os conselhos da palavra do Senhor são sempre maravilhosos. Agora vou ao verso 19, ele diz assim, versos 19 e 20, não apagueis as profecias, não apagueis o espírito, digo, e não desprezeis as profecias. É possível que alguns irmãos lá da igreja de Tessalônica estivessem se desanimando assim no que diz respeito ao fervor espiritual. É possível que eles estivessem se esfriando na fé. É por isso que Paulo diz assim, não apagueis o Espírito. Você sabe, o Espírito Santo é
muitas vezes na Bíblia é simbolizado como fogo, o fogo que nos purifica. Paulo diz assim, não apagueis o Espírito Santo, pelo contrário. A gente tem que fazer com que esse fogo cresça ainda mais, para que ele em nós nos purifique cada vez mais, nos aproxime cada vez mais de Jesus Cristo, nos aproxime cada vez mais do Pai. Então Paulo diz, não apagueis o Espírito, sejam pessoas cada vez mais espirituais, tenham intimidade com o Espírito Santo. E aí ele diz na sequência, não desprezeis as profecias, porque veja, o mesmo Espírito, Espírito Santo, que inspirou os autores bíblicos, é Ele quem nos ilumina para que nós entendamos a palavra do Senhor, para que nós entendamos o texto bíblico, para que nós entendamos toda a Bíblia e, em especial, as profecias. Por que será a ênfase nas profecias? Algumas pessoas pensam que o objetivo da profecia é satisfazer nossas curiosidades em relação ao futuro, mas não pense dessa maneira, isso é bobagem. Deus tem propósitos muito mais profundos ao nos dar as profecias, que a gente precisa estudar, não desprezar, como diz o apóstolo Paulo. 2 propósitos de Deus eu posso lhe mencionar. Primeiro deles, para que nós tenhamos a certeza, ao estudarmos e compreendermos as profecias, de que o Senhor está no comando da história. O Senhor, Ele é o Senhor da história, Ele tem o controle da história nas suas mãos. Quando você estuda e compreende as profecias bíblicas, você tem essa sua convicção renovada. E outro aspecto importante das profecias é para nos ajudar no sentido de que nós não sejamos enganados, não sejamos ludibriados, porque há muitos enganos no mundo e muitos desses, pela intenção, é claro, do inimigo de Deus, do diabo, muitos desses enganos, não raras vezes, penetram no próprio cristianismo. Então, quando nós cristãos estudamos a palavra de Deus, de ponta a ponta, dando uma atenção especial às profecias, nós não somos enganados. Pelo contrário, cada vez nós nos firmamos mais no Senhor e na sua palavra. E tem mais, os 2 últimos conselhos para concluir. O apóstolo Paulo diz assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, agora versos 21 e 22. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Julgai, diz Paulo, todas as coisas e retende o que é bom. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês têm liberdade para escolherem, para fazerem suas escolhas, mas eu lhes aconselho, escolham o que é bom, escolham o bem, porque é claro que nós somos livres para escolhermos, mas cada um de nós torna-se escravo das consequências das escolhas que fazemos. Por isso que a gente precisa escolher o que é bom, por isso a gente precisa escolher o bem. Por isso que ele diz, julgai todas as coisas, mas retende o que é bom e finalmente abstende-vos de toda forma de mal. Existe muito mal nesse mundo, por isso que nós precisamos atender aos conselhos da palavra do Senhor. E nós devemos nos abster de toda forma de mal. É como se Paulo dissesse assim, fique longe do mal, fuja do mal, afaste-se daquilo que você sabe que é ruim, daquilo que não tem a bênção, a aprovação de Deus, afaste-se. Eu gosto lá do livro de Jó, da introdução do livro de Jó. Jó capítulo 1, verso 1. Lá está escrito assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uma das virtudes de Jó era desviar-se do mal. Há sabedoria em desviar-se do mal. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, nós todos, para que nós tenhamos a sabedoria e a sensibilidade de seguirmos os conselhos do Senhor. Esses são conselhos espirituais, simples, dados de forma muito clara, mas tremendamente importantes, tremendamente significativos. Se forem seguidos e vividos por você e por mim, certamente seremos pessoas abençoadas e Deus vai nos usar. E através do nosso exemplo, dos nossos ensinos, da nossa vida, aqueles que estiverem ao nosso redor serão também abençoados. Provérbios capítulo 15, verso 22. Onde há conselho, onde não há conselhos, fracassam os projetos.
mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Vou repetir. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. E o verso que mencionei no início, o sábio dá ouvidos aos conselhos, Provérbios 12, verso 15. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe dê juízo, juízo aí na sua cabeça, para em vez de ser resistente aos conselhos, que você possa acatá-los, sobretudo quando são conselhos que vêm da palavra do Senhor. Quando são conselhos dados por pessoas que temem a Deus, quando são conselhos dados por pessoas que você sabe que amam você, são dados por pessoas que têm experiência, que Deus lhe dê sabedoria para ouvir e seguir esses conselhos, assim você será abençoado. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais esse programa, pela certeza da tua bênção sobre nós, e nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a sermos mais humildes, Senhor, mais sensíveis, menos arrogantes, menos resistentes, para que assim ouçamos os conselhos que vêm do Senhor e os coloquemos em prática para o nosso próprio bem. Nós oramos, Pai, com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Fica sempre com a gente a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que o Senhor continue abençoando sua vida cada dia mais. Fique com Deus. Um abraço.